Convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante, e ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe dava. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro e o abraçou. Então disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandália nos pés. Trazei o novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quando chegou esse teu filho que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele um novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Vinde, Espírito Santo. Jesus, manso e humilde de coração. A parábola do filho pródigo que acabamos de ouvir, ela revela para nós como que Deus ama. Deus ama com uma psicologia
que vai além dos nossos cálculos. Salmo 117, versículo 1. Louvai o Senhor Deus, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A misericórdia de Deus não tem limites. É um abismo insondável. Jesus misericordioso disse para Santa Faustina que nenhuma mente, nem angélica, nem humana, é capaz de compreender o abismo da misericórdia de Deus, a grandeza da misericórdia de Deus. E isso fica ilustrado de forma belíssima na parábola do filho pródigo. Porque o filho pródigo somos todos nós. Quando caímos, quando fraquejamos, quando somos arrastados pelos nossos pecados, pelas nossas misérias, quando estamos abaixo do nível dos animais, Deus sempre está nos esperando. E o que vai fazer diferença daqui para frente, né? Principalmente nesse século 20, século 21, século onde Deus se manifesta de uma forma mais próxima através do coração imaculado da sua mãe. Nenhum momento da história da igreja Nossa Senhora esteve tão próxima. Por quê? Porque são momentos difíceis. Momentos onde que a humanidade se afastou de Deus. A humanidade se tornou pródiga. Pródigo significa isso, esbanjador. O ser humano está esbanjando os seus dons, os seus talentos, os seus dotes, suas qualidades. O homem se afastou da casa do Pai. E quando a gente fala que afastou da casa do Pai, não é que afastou da igreja física, não. Afastou do cuidado do Pai. Afastou dos mandamentos do Pai. Afastou do amor do Pai. Isso fica muito claro para nós quando uma criança pequena de 6, 7 anos sai do seu pai e da sua mãe para andar aí pela rua. O que será de uma criança pequena? Com 8, 9 anos, 10 anos, que cansou de ficar lá na casa, em família. O guri com 10 anos diz assim, não, eu vou jogar bola, eu vou vender geladinho na esquina, no sinaleiro. Quantas coisas más que está esperando os nossos adolescentes se eles afastam da casa do Pai. Mas nós, homens feitos, mulheres feitos, políticos, médicos, professores, jornalistas, sacerdotes, se nos afastamos de Deus, nos tornamos pródigos, nos tornamos esbanjadores da nossa liberdade e caímos abaixo dos porcos. Primeira sexta-feira do mês, em honra ao Sagrado Coração de Jesus. O primeiro sábado do mês, em honra ao Coração Imaculado de Maria, quer aproximar o coração longínquo do homem, do ser humano, do homem moderno, que está nos desvarios, nos esbanjos da sua liberdade com o coração de Deus. E aqueles que estão na casa do Pai, que é o filho mais velho, que se tornou legalista, que se tornou escrupuloso, que se tornou analítico dos defeitos alheios, ele também precisa de conversão, e de uma conversão profunda, às vezes até mais profunda do que o filho que está esbanjando, o filho que está na bagunça, está no pecado, está vivendo a libertinagem, os prazeres da carne, os prazeres sensuais, gastando e gastando e gastando, mas o filho mais velho também precisa de uma conversão profunda. O Sagrado Coração de Jesus, o Imaculado Coração de Maria,
E o castíssimo coração de São José quer ser esse imã que aproxima tanto aqueles que estão longe, quanto aqueles que estão perto. Meus irmãos, nós não fazemos ideia o quanto a Virgem sofre, o quanto o coração de Jesus sofre. É só você se colocar no lugar de Jesus, de nosso Senhor Jesus Cristo, de Nossa Senhora. Como é duro para um pai, para uma mãe, ver o seu filho distante. Como é difícil para um pai, para uma mãe, ver os filhos brigando entre si. É verdade ou não é? Se o filho está brigando, os netos estão brigando, se há desavença em casa entre os irmãos, isso é uma flecha no coração do pai e da mãe. É assim que Deus se sente. Então nós estamos aqui hoje, nós vamos fazer a nossa comunhão reparadora. Ontem foi dia de comungar em reparação ao coração imaculado de Maria. Hoje é dia de comungar, ontem foi dia de comungar em reparação ao Sagrado Coração de Jesus. Hoje, sábado, primeiro sábado do mês, nós precisamos comungar em reparação ao coração imaculado de Maria. Padre, o que é reparação? É amar por aqueles que não estão amando, é respeitar por aqueles que não estão respeitando, é dar atenção por aqueles que não estão dando atenção, é buscar por aqueles que não estão buscando, é ter gestos de carinho, de afeto, de proximidade por aqueles que estão com as costas voltadas ao seu Pai do céu, à sua Mãe do céu. Deus pede o nosso carinho, meus irmãos. Deus pede a nossa atenção. Em troca desse carinho, dessa atenção, da nossa parte para com Deus, principalmente na adoração, principalmente na confissão frequente, principalmente na récita do Santo Terço diante do Santíssimo Sacramento. É o que nós fizemos hoje. Isso chama-se cenáculo, não é? São Pedro, Julião e Mar, ele diz, não tem poder que resista ao rosário rezado diante do Santíssimo Sacramento. Eu vou repetir. Não tem poder que resista ao rosário recitado diante do Santíssimo Sacramento. E o mesmo São Pedro, Julião e Marta, ele também nos ensina. Ele diz que o reino de Satanás avança à medida que se esfria o amor por Jesus na Eucaristia. O mal avança na terra à medida que se esfria o amor por Jesus no Santíssimo Sacramento. Mas nós não somos o mundo, nós não somos os habitantes do mundo. Graças a Deus, nós estamos aqui. Pródigos ou não tão pródigos, nós estamos na casa do Pai. Pródigos, esbanjadores de uma vida errada, dissoluta, que não é mais graças a Deus, porque estamos aqui, recebemos o abraço do Pai, recebemos o sacramento da confissão, recebemos a misericórdia integral, total, de um amor absoluto de Deus por nós, ou talvez não saímos tão longe assim, não fomos tão desregrados na vida assim, não tivemos atitudes tão desregradas, atitudes tão doentes, de entrega a prazeres carnais, não esbanjamos tanto talvez ficamos a vida inteira dentro da igreja, mas estamos aqui também. Longes que voltamos, ou perto que ainda não nos convertemos, mas nós estamos aqui. E se estamos aqui, nós precisamos tomar posse de uma promessa. A promessa que um dia o próprio demônio disse na boca de um possesso. São Domingos de Gusmão estava rezando o rosário, fazendo um exorcismo, e o demônio teve que dizer, a contragosto, ninguém que reza o rosário se perde. Ninguém se perde quando reza o rosário. E o Sagrado Coração de Jesus, ele continua visitando a gente, né? Nós temos inúmeros místicos na história da igreja, místicos, místicas, que foram arautos do Sagrado Coração de Jesus, começando na Idade Média com Santa Matilde,
Santa Gertrudes de Helfta, mais conhecida, Santa Margarida Maria Alacoque, a Beata Consolata Betrone, uma franciscana italiana, também Josefa Menendez, Beata Josefa Menendez, espanhola, mística do Sagrado Coração de Jesus. E também temos Santa Faustina, que recebe o coração misericordioso de Jesus, a Beata Conchita Armida, de Cabrera Armida, mexicana, mãe de família, mãe de 8 filhos, teve um filho padre, jesuíta, ela confidente do coração sacerdotal de Jesus, e atualmente, agora, nesse século XX, década de 10, nessa década de 10, década de 20, atualmente, lá na Irlanda, um monge anônimo, beneditino, não quis colocar o nome, não quis colocar a sua identidade, porque o que importa é a mensagem, não é a figura dele. É um monge beneditino irlandês, que também foi pródigo, né, na sua vida vocacional, na sua vida de seminário, na sua vida de monge, na sua vida de padre, passou por dessabores, por quedas, e na adoração ao Santíssimo, perto do coração imaculado de Maria, o Sagrado Coração de Jesus começa a falar conosco de uma forma muito clara, muito terna. E veja o que Jesus fala para nós nessas mensagens, que graças a Deus já foram compiladas no livro Ensino Iesu. Ensino Iesu significa isso, no peito de Jesus. É São João Evangelista, que coloca a sua cabeça, coloca o seu ouvido, coloca a sua vida no peito de Jesus. E quando nós estamos no peito de Jesus, é quando nós estamos valorizando a primeira sexta-feira do mês. É quando nós estamos valorizando o primeiro sábado do mês. E aí a gente tem que confiar, porque se a gente está fazendo a nossa parte, Jesus fará a dele. Olha o que o Senhor, ouçamos o que o Senhor disse numa terça-feira, 2 de dezembro de 2014, na página 290 do Ensino Iesu. É o Sagrado Coração de Jesus falando do poder do rosário, falando que como Nossa Senhora é essa educadora, essa mãe, tutora, como uma galinha que vem recolher os seus pintainhos debaixo das suas asas, vem proteger. Essa expressão é do próprio Jesus, do próprio coração de Jesus. Quantas vezes eu quis recolher-vos como uma galinha recolhe os seus pintinhos. É uma linguagem de ternura, uma linguagem de cuidado, de atenção. A galinha, né, a ave, o animal, ele se expõe, ele dá a vida para cuidar dos seus filhotes. E a gente, desculpe meus irmãos, o grande mal nosso que está dentro da igreja é porque a gente não se vê amado por Deus. A gente não se vê cuidado por Deus. A gente não se vê como as pupilas dos olhos de Jesus e Maria. E nós somos todos ansiosos. E sabe que a nossa ansiedade é reflexo desse mundo que está aqui fora. É reflexo. Nós estamos aqui na igreja, mas o nosso sentir e o nosso pensar é igualzinho do mundo. É igualzinho do mundo. Por isso que é difícil ser filho. Por isso que é difícil ser pintinho de Jesus. Ser pintinho, pintainho de Nossa Senhora. Mas para acalmar o teu coração, para você descansar no peito de Jesus, no coração de Jesus, para você descansar no coração imaculado de Maria, vamos ouvir o próprio Senhor Jesus Cristo. 2 de dezembro de 2014. Ouçamos com atenção, ouçamos com o coração. Não há problema ou dificuldade que não possam ser resolvidos pelo recurso fiel e perseverante ao Santo Rosário de minha mãe. O rosário é o dom que minha mãe oferece aos pobres e simples, aos pequeninos que são capazes de ouvir o Evangelho em toda a sua pureza e lhe responder com o coração generoso. É a almas como estas, as pequeninas e fracas, as pobres e fiéis, que o rosário é entregue.
É a alma como estas que o rosário pertence. Você tem rezado o rosário todos os dias com um pouquinho mais de calma? E continua o Senhor: não existem sofrimentos que não possam ser suportados em paz, desde que a alma esteja rezando o rosário. Você escutou? Desentope o ouvido, desentope o coração, deixa o coração de Jesus falar de novo. Não existem sofrimentos que não possam ser suportados em paz, desde que a alma esteja rezando o rosário. O remédio está aí, a solução está aí. Nós temos usado, nós temos nos esforçado, ao menos. E continua o coração de Jesus: através do rosário, toda a graça e poder dos meus mistérios passam pelo coração imaculado de minha mãe e são derramados sobre os corações dos pequeninos que invocam, repetindo o ave do anjo, que de novo se renova. Há doenças que podem ser curadas pelo rosário. Olha, vocês estão percebendo? Vocês estão ouvindo? Há doenças que podem ser curadas pelo rosário. Doenças do corpo e da alma. Elas são as nuvens de trevas e confusões que somente o rosário pode dispersar, porque ele é a oração favorita de minha mãe, uma oração que nasceu nos patamares celestes e foi carregada e entregue à terra pelo meu arcanjo, uma oração ecoada e amplificada na igreja através dos séculos, amada por todos os meus santos, uma oração de imensa profundidade e poder para desarmar as garras do maligno. O Papa Alexandre VI dizia: o rosário é o flagelo dos demônios. E o Sagrado Coração de Jesus está dizendo que o rosário desarma as garras do maligno. Há almas que têm dificuldade na oração do rosário. A dificuldade não está no rosário, mas na complexidade daqueles que lutam para alcançar a simplicidade. As coisas de Deus são simples e nós somos complicados. Se a gente não buscar a simplicidade, tudo será complicado. Até o que é fácil se torna complexo. Mas Jesus está dizendo: não são as minhas coisas que são complexas, são os corações de vocês que são complexos, problemáticos, ansiosos. Por quê? Porque nós somos controladores. Volto a dizer, ninguém aqui já está lá nos esbanjos do pecado, de uma vida desenfreada. Estamos todos na casa de Deus, mas queremos controlar tudo e todos. Precisa ser criança, precisa se deixar guiar, se deixar cuidar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. Confiai a Ele as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós. Por isso, continua o Sagrado Coração de Jesus, por isso convoca as almas à oração do rosário. Através dela, eu curarei os doentes da mente e do espírito, trarei paz onde há conflito, farei grandes santos entre os pecadores, santificarei meus sacerdotes, darei alegria aos meus consagrados e semearei novas vocações em abundância. O casal, a família que reza o cenáculo, o rosário, os jovens, os filhos, entram certinho no caminho da vocação. Se é para ser religioso, vai ser religioso. Se é para ser padre, vai ser padre. A moça, se é para arrumar um bom marido, vai arrumar um bom marido. O rapaz vai arrumar uma boa esposa. Vai entrando certinho, vai escorregando na vontade de Deus, de forma suave, serena, pacífica, gradativa. Escuta, portanto, o pedido feito por minha mãe em tantos lugares. Ó, Jesus remete aqui às aparições de Nossa Senhora. Olha os pedidos feitos por minha mãe em tantos lugares: Salete,
Lourdes, Medalha Milagrosa, Fátima, Akita, Rosa Mística, mais recentemente acompanhado pela igreja Medjugorje, acompanhado pelo magistério da igreja local Anguera, acompanhado pela igreja por muito tempo Garabandal, que agora está voltando a ser olhado com mais carinho. Nossa Senhora pede sempre o rosário, sempre o rosário. E a irmã Lúcia disse que Nossa Senhora deu uma eficácia, Deus através da Virgem, deu uma eficácia a mais ao rosário nesses tempos. E não tem situação na ordem temporal e espiritual que não encontre resolução com o rosário. Não existe. Era a oração preferida do Papa João Paulo II. E o Padre Pio diz que o rosário é a arma daqueles que querem obter a vitória em todas as batalhas. Em todas as batalhas. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia que o rosário é a oração que reforma o mundo. São João Bosco dizia: começo todas as minhas obras com a Santa Missa e termino com o Santo Rosário. Rezar o rosário com amor. Rezar o rosário com atenção. Rezar o rosário muito mais com simplicidade de criança. E tudo encontra paz. O rosário é a oração da paz. Nossa Senhora disse em Fátima: filhinhos, vocês querem a paz? Rezem o rosário todos os dias. Mas não, preferimos muitas vezes ficar conversando, conversas alheias que não levam a lugar nenhum. Muitas vezes ficamos dissipados na internet, outras vezes ficamos trabalhando desenfreadamente ou preocupados e não rezamos com simplicidade, não rezamos com amor. E aí não temos paz, e quando não temos paz, nós queremos resolver a parte de Deus, e a gente não resolve a parte de Deus, e a gente fica pesado para os irmãos, fica pesado para a família, fica pesado para a comunidade, um fica pesado para o outro, começa a ver um defeito do outro, e fica todo mundo se beliscando, se mordendo, porque não tem humildade, não tem confiança, não tem simplicidade. E hoje, o Sagrado Coração de Jesus, nessa primeira sexta-feira do mês, o Imaculado Coração de Maria, nesse primeiro sábado do mês, quer corrigir isso. Quer curar essa chaga de dentro de nós, essa ansiedade de querer controlar tudo e querer que o amanhã esteja aqui, que eu já resolvo tudo. Não é assim, não foi assim com a Sagrada Família, não foi assim com o próprio Senhor Jesus Cristo em vida, nesta terra, não foi assim com os santos e não será assim com você. Se você quiser controlar tudo, o preço disso vai ser muito grande. Você nunca vai ter paz, você nunca vai amar, você nunca vai usufruir o momento presente, por mais lícito e necessário que seja. Mas é tão pertinente isso, Padre, eu preciso tanto disso, e é agora que eu preciso, e eu tenho que resolver. Se for tirar a tua paz, deixe, faça visita ao Santíssimo Sacramento, busque a adoração, busque o recolhimento, reze mais um terço, e termina o coração de Jesus, nessa mensagem de terça-feira, 2 de dezembro de 2014, ao monge irlandês, no livro Ensino Jesu, no peito de Jesus. Escuta, portanto, o pedido feito por minha mãe em tantos lugares. Escuta o seu pedido, acolhe no teu coração e ora o seu rosário, que por ti, assim como para ela, meu Pai realizará maravilhas. O Senhor realizou em mim maravilhas, porque o seu nome é santo, e a sua misericórdia se estende de geração em geração. Eu sei que é bom ouvir homilia, é gostoso, ainda mais quando o padre prega bem, quando ele fala bem, mas o que adianta ouvir homilia, gostar, se rejubilar com a homilia, com a pregação, com a formação, e depois a gente sai e não coloca em prática? O que adianta? Não adianta nada. Vai ficar aprendendo a vida inteira e nunca colocando em prática. Na verdade, até esse gesto de gostar de ouvir homilia, de reouvir a homilia, não sei o quê, isso não passa de uma vaidade. Não passa de uma vaidade. E se o padre, em primeiro lugar, não coloca em prática isso que ele está pregando para vocês, não passa também de vaidade. Tiago 1:22, sede praticantes da palavra
não meros ouvintes. São Pio X que dizia: dê-me um exército de famílias que rezem o rosário e eu conquistarei o mundo para Cristo. Então, gente, olha, termino com todo carinho de pai. Vamos parar de conversinha mole, vamos parar de promessas e vamos arregaçar as mangas e colocar em prática o que Deus tem nos pedido. É impossível fazer isso que Jesus está dizendo e você não ver transformação na tua casa, na tua família. É impossível fazer isso que Jesus está pedindo e não ver transformação numa paróquia, num coração. É impossível. Se não há transformação, é porque existe muita complexidade da nossa parte. E aí não são as palavras que vai vencer isso, somente os sofrimentos e às vezes, desgraças. Porque se as palavras e os sofrimentos do dia a dia não derruba esse orgulho incrustado, somente as desgraças, às vezes nem as desgraças. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória em mim.